Glória a Deus. Eu acredito que esteja tudo bem. Estou certo? Amém? Dá para dar um jeitinho para ficar melhor? Dá? Então diga graças a Deus. Vocês acreditam que Deus espera de nós alguma coisa? Sim. Ou você imagina que Deus não está nem aí, não espera nada? Não. Ele espera sim. Ele espera alguma coisa de nós. Graças a Deus. Portanto, irmãos, o que Deus espera de nós é que a gente abra o coração para Ele. Aleluia. Paramos de ser tão complicados, tão incrédulos, tão teimosos. Vamos crer no Senhor de verdade. Aleluia. Vamos nos converter de verdade, crendo nas possibilidades, porque Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Então vamos crer de verdade. Tá certo? Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Antes de eu fazer a leitura desse texto, toda madrugada, toda manhã, eu venho aqui para o altar, mas a pastora, mas a minha esposa, e aqui a gente faz um culto. E a palavra de Deus me deu hoje uma palavra do apóstolo São Paulo em Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 4. A palavra, Mateus 6. A palavra é a alegria que Paulo tinha na intercessão, nas suas orações pelas pessoas. Ele tinha uma alegria, uma satisfação muito grande. Paulo tinha uma paixão para servir o Senhor. E no final do capítulo 1, já bem lá para o final, ele diz a seguinte frase a respeito dessa alegria. Ele diz: eu sinto tanta vontade de partir para o Senhor. Aleluia. Eu tenho um desejo de partir para o Senhor. Tenho esse desejo de partir para o Senhor. Mas se o meu trabalho alegra vocês em alguma coisa, traz gozo à vida de vocês, então não mais depende de mim. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Pense num homem crente. Aleluia. Viver para mim é Cristo, agora morrer para mim é ganho. Aleluia. Hoje nós vivemos um tempo que os crentes têm tanto medo de morrer. Acho que não está acreditando naquilo que Deus promete na eternidade, o lucro da morte. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje é uma palavra maravilhosa que vai iluminar você, vai abrir seu entendimento para que você possa pensar. A Bíblia aconselha a gente a fazer meditações. Medite. Capítulo 6 e versículo 22. Vamos ler? Amém. Versículo 6, versículo 20, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas,
quão grandes serão tais trevas. Amado Deus e querido Pai, é a Tua palavra que nos conduz, meu Senhor. É ela que sustenta, é ela que ensina, é ela que transforma. E aqui está uma chave daquilo que o Senhor declarou no Sermão da Montanha, que é importante demais para nossas vidas. Amém, amém. Aplauda Jesus e pode sentar. Pode se sentar. Como é bom, né, irmão, a gente ter vista. Eu estou com pouco tempo. Em janeiro eu operei esse olho, porque eu não estava enxergando. Voltar a enxergar é maravilhoso, né? Visualizar as coisas. Ainda o que Jesus está falando aqui, não se trata de nossos olhos carnais. Jesus, ele no capítulo 5, capítulo 6, aí o capítulo 7, boa parte, Jesus dá um discurso e ele trata de valores. A partir do versículo 19 do capítulo 6, ele trata de valores. E no capítulo 7, aqui ele tem a chave do valor, é isso que nós lemos. E o capítulo 7, o versículo 6, ele tem a exortação para que nós demos valores. Capítulo 7, versículo 6, o texto é o seguinte: ele diz: não deem as coisas santas aos porcos, não deem as pérolas aos cães, aos porcos. Então Deus está falando que a pessoa que dá valor é porque ela discerniu, teve sabedoria para classificar o valor. E como se trata de Deus, Ele está dizendo que espera que nós discirna, tenha sabedoria e demos valor. Porque senão aquilo que é santo está sendo jogado para a lama, para os porcos. Aquilo que é valoroso, que é uma pérola, está jogado para os cães. De quem ele está se referindo? Do ouvinte. O ouvinte que ouve. Se você não discernir o que você ouve de Deus, para você ter sabedoria para valorizar isso aqui, realmente eu tenho que valorizar. Então naquele momento, se você não decidir para você classificar o valor, você vai receber essa palavra como uma pérola que é jogada aos cães, que ele não vai ter valor nenhum, porque cães como pérola, não vai dar valor, não tem nem sentido. Coisas santas aos porcos, não tem sentido. Aleluia. Então, voltando para o versículo chave, a candeia do corpo são os teus olhos. Se eles forem maus, quando é que o meu corpo, os meus olhos é mau em relação ao valor que Deus me dá? Quando é que meus olhos é mau? Quando Deus me dá algo de valor e eu não discerno, eu não tenho sabedoria para receber aquilo. Quando esses olhos é mau. Quando nós não olhamos com a perspectiva de Deus. Um olho bom, ele olha com a perspectiva de Deus. Porque ele diz: se o olho mau, o seu corpo é trevas. E se a luz que há em ti é treva, por exemplo,
A Bíblia diz, Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 8: outrora nós vivíamos em trevas, quer dizer, o nosso olho era mau, nós não sabíamos discernir e ter perspectiva daquilo que Deus em Cristo nos estava oferecendo com tanto valor. Outrora nós era trevas, mas agora nós somos luz. Nós agora enxergamos, nossos olhos agora são bons para enxergar a perspectiva de Deus, o valor que Deus nos dá, que Deus lhe dá valor. Deus lhe dá valor. Aleluia. Porém, ele diz que as pérolas é jogada para os cães, as santas é para os porcos, referindo a nós que ouvimos o valor que ele dá e que nós não recebemos, e que nós não temos sabedoria para classificar esse valor. Nossa, ele me tirou das trevas, me colocou na luz. Aleluia. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 5, versículo 5, ele diz: agora vocês sois filhos da luz, vocês são do dia e dão na noite, em ti não é para ver trevas. Aleluia. Olha só o que Paulo está dizendo, que nós somos de quê? Da luz. Que luz é que ele está falando? A luz do nosso olhar, que faz enxergar. O olhar de um filho obediente, de um filho que considera o pai como alguém o mais valoroso para ele. Porque Deus, irmão, tem vontade. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos, como é a promessa. Porém, nós precisamos demonstrar que queremos. Vocês lembram da história de Zaqueu? Por ser pequeno, ele queria ver Jesus, subiu numa árvore. Você viu a bênção que Deus deu a ele, por intermédio de Jesus? A grandeza que Deus deu a ele, por intermédio de Jesus, porque ele demonstrou o que ele queria. Ele teve um olhar além dos demais que vinham com uma multidão. Ele enxergou. Como ele enxergou Deus, Deus enxergou ele. Aleluia. E é o que falta na vida de muitos: enxergar, ter um olhar para enxergar a Deus, para se ver, se olhar, se contemplar, se comunicar. Aleluia. A grande maioria das pessoas que oram não crê no que ora. Ele espera o acaso. E a Bíblia diz que você ora e crê, a tal ponto que Paulo diz: orou, pode considerar em ação de graça e agradecer, porque já é seu. Mas não acontece com muitos de nós, porque nós oramos e não cremos. Nós oramos, mas não cremos no que oramos. E muitas das vezes somos provados. Nós oramos pedindo uma bênção ou declarando algo. De repente chega uma pessoa, faz uma pergunta relacionada àquilo e você desfaz o que você orou. Eu creio que Deus fulano, se Deus quiser, né? Está crendo em quê então? Em nada, irmão. Aleluia. Não está crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa noite, irmão, Deus pelo Espírito está nos falando. Ele está lhe entregando uma pérola e está lhe entregando algo santo. Pense com a sua vida e peça ao Espírito Santo para que você tenha discernimento, que isso que Deus está te dando realmente é isso que tem valor.
Porque às vezes a gente não acredita porque não acredita que aquilo tem valor. A salvação, irmão, é algo primoroso de Deus para o ser humano. E a salvação não acontece só porque eu quero e porque de que creio. Por isso que existem os processos mediante a vida de um salvo. Não é as obras que vai salvar, mas se você é crente e não tem uma vida de salvo, você não é salvo. Obra nenhuma vai ultrapassar a graça. Tiago escreve dessa forma. Você diz que tem fé, pois mostra a tua fé sem obra, que eu mostro as minhas obras pela fé. A vida de um salvo é isso. A sua vida vai identificar que você é salvo. Não é você dizer, eu creio em Deus, Deus quiser, eu estou salvo, aceitei Jesus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa história que eu aceitei Jesus e eu sou salvo, isso tem uma teologia aí e é condenável biblicamente. O salvo vive vida de salvo. O salvo é filho da luz. Paulo diz assim: é filho da luz pela obediência. Sem obediência não tem luz não, irmão, é treva. É por isso que as pessoas dizem que é crente, e ele diz: por isso você olha, se a luz que há em ti não é treva. Porque você diz, mas não condiz com o que a Bíblia diz a seu respeito. Você tem que estar debaixo do crivo da palavra. Claro que nós não temos perfeição para estar todo tempo certinho, mas temos o Espírito Santo para trazer consciência. Eu errei nisso aqui, mas eu quero acertar. Eu não estou certo nisso aqui não, mas eu quero melhorar, eu quero acertar. Aleluia, glória a Deus. Ele diz: quando você tem esses olhos na perspectiva de Deus, porque a treva, irmão, a treva, ela traz a insegurança. Quando o crente é inseguro, é uma treva. Quando o crente está indisposto para praticar aquilo que Deus orienta como um favor dele, é uma treva. Quando o crente está com medo, não é não ter medo, irmão, é não agir em cima daquele medo. É uma treva. São trevas. Então a incredulidade é uma treva. Então é preciso arrancar essas trevas. Pastor, e como é que eu arranco essas trevas? Fazendo-se cumprir a promessa em você. Você agora é da luz, filho da luz, pela obediência. Vamos viver a obediência, que as trevas vão embora. As trevas vão embora. Você tem um medo, mas tem coragem de enfrentar. A treva não deixa de enfrentar, porque acima do medo está a insegurança, está a incredulidade, um montão de coisa. Aleluia. Então, as trevas atraem essas coisas, tira a perspectiva de Deus. A luz diz: não tema, porque eu sou convosco. Eu morro de medo, eu me acabo. E Deus fica onde nessa história? Não tema. De que é que eu tenho medo? É de uma girafa. Vou botar logo um bicho grande. Mas eu olho pela perspectiva de Deus. Não tema, porque eu estou convosco. Pronto. Se uma girafa é maior do que eu não tenho possibilidade de dominar, então eu tenho que ir para a perspectiva. O valor que Deus está me dando. Qual o valor que Deus me deu? Discernir, ter sabedoria para saber qual é o valor. O valor que eu vou agregar em mim, que Deus vai para eu vencer. E você vence. Aleluia. É assim que funciona, irmão.
É uma barata. Eu morro de medo de barata, é uma treva. A barata está correndo com medo de você. A barata. Não, é uma treva. Eu sou filho da luz e da obediência. Esse é só o estrago. Venceu a barata. Que é uma coisa muito simples, irmão. Mas é de um valor, é uma pérola, é uma coisa santa, que você não pode jogar fora. Não pode deixar ela chegar a você como se você fosse um porco ou um cachorro. É simples, mas você venceu. E antes você não vencia, porque a treva não permitia. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Pois aplaude a Jesus. É por isso que o apóstolo São Paulo escreve os Efésios com uma preocupação. Ele vem escrevendo as cartas dele nessa preocupação, para que a gente seja iluminado o entendimento. Iluminado com entendimento para conhecer, para ter a sabedoria e conhecer a excelência, o valor. Se você não iluminar a mente, as trevas tomam de conta. É barata, é cururu, é sapo, é cobra, é tudo que vem pela frente, morre de medo. Se não se dispor, eu sou de Deus. Porque como é que você tem medo de uma coisa que tem veneno? Tem, gente? Misericórdia. Uma cobra já fica assim, porque tem um veneno, precisa de uma cautela. Mas essas coisinhas que não tem nem veneno, que a pobre coitada, quando a gente sai correndo, morrendo de medo. Ele correndo de medo da gente, a pessoa correndo de medo. Misericórdia. Não deixe as pérolas, as coisas santas de Deus que Deus entrega para você, como se fosse um cão ou uma porca. Não. Você é filho de Deus, você é da luz. Paulo fala de iluminar o entendimento, porque, irmão, às vezes nós seguimos as coisas bem direitinho, mas estamos sem entendimento. A Bíblia mostra uma história muito interessante, que é em 1 Reis, 2 Reis, no capítulo 6, acerca de Eliseu. O exército contrário a Israel, eles planejavam lá atacar Israel. Aí Eliseu, Deus revelava a Eliseu. Eliseu dizia o comandante, dizia para o rei, dizia para o comandante. Quando ele estava investido, o inimigo, não dava certo. Chegou um certo momento, o rei disse: olha, tem alguém nos traindo aqui, gente. A gente planeja, porque olha, até aqui as rotas policiais que existem, às vezes você vê uma rota aqui, essa rota às vezes é selecionada, eles estão numa investigação à procura de uma coisa, eles chamam aquelas pessoas que estão de folga, os policiais que estão, é por isso que eles são tudo nervoso, porque eles estavam de folga. Ao comando de escala, vem para cá, rota para essa investigação. Aí bota ele, que é para não vazar informação. Só sai aquele grupo com a ordem do comandante, e o comandante não diz nada. Só quando chega no lugar, o comandante abre o jogo, abre o mapeamento, não, trajetar isso aqui. Assim eram os exércitos. O rei chamava os seus comandantes estrategicamente. Aí, quando chegar lá, quebrava a cara. O rei disse: tem uma coisa errada aí. Tem alguém nos traindo. Aleluia. Tem alguém traindo. Aí um camarada disse: não, meu senhor, é porque lá em Israel o profeta está lá, e tudo que nós conversamos aqui às escondidas nos nossos quartos, Deus revela para o profeta conta para o rei, para os comandantes. É por isso que não está dando certo. E você sabe onde é que está localizado esse rei? Sei. Pois manda um exército reforçado aí, carro, carroça, bem armado. Pegue ele lá, pega esse rei lá, pega esse profeta lá. E Eliseu estava no setor baixo, planície. Quando de manhã cedo, Geazi, o servo do Eliseu, levanta, sai da tenda, se espreguiçando de manhã, olha para o alto assim e vê lá
cavalo, cavaleiro, carroças, um exército cercado. Esse espreguiçar, olha o que é que faz a treva. Ai, meu Deus, insegurança. Ai, meu Deus, um medo. Ai, meu Deus. Entrou dentro, meu mestre, nós estamos mal, velho. Aí fora tem um comando aí, ó, é cavalo, é carroça, é cavaleiro, é muita gente. Aí ele olhou para Eliseu, para Geazi. Geazi, Senhor, abre os olhos de Geazi. Abriu os olhos naquele tempo para materializar as coisas físicas. Hoje é entendimento. Abra os olhos do entendimento. Aleluia. Geazi, Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Quando Geazi saiu fora e olhou e disse: Senhor, muito maior são os cavalos, os cavaleiros, as milícias, as meríades que estão ao nosso favor. Agora dá para ver que quem está com nós é muito mais, é muito maior, é porque é muito mais do que eles. Que é isso que João escreve em sua carta. O que está com nós é muito maior. Aleluia. Então nós temos que ter um olhar com a perspectiva de Deus, do que Deus está falando, porque o que Deus está nos anunciando, irmão, são boas novas de Deus, são pérolas, são coisas santas, aleluia, são orientações dirigidas do céu. É por isso que Jesus disse: o homem não pode receber nada que não venha do céu. Receber do céu é receber coordenada, e nessa noite o Senhor está dando coordenada para a tua vida. Mas não seja cachorro, não seja cão, não seja porco, seja filho da luz, filho da luz, filho da obediência, e receba por valor aquilo que Deus está lhe dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O salmista disse que a palavra de Deus é luz, é uma lâmpada, é uma lâmpada para os olhos, é uma lâmpada para iluminar os pés em sua caminhada. O salmista já disse isso há muitos anos. Então a palavra de Deus é luz. Se meus olhos for bom, o que quer dizer? Que eu vou seguir o que a palavra está dizendo. Se meus olhos forem mal, eu vou dar lugar às trevas e não vou seguir. Eu vou ser um porquinho, um bacurinho da lama, um cachorrinho de rua. Não vou valorizar não, essa pérola aí, isso aí não tem valor nenhum. Se fosse um osso velho, mesmo que estivesse fedendo, eu ainda ia roer, mas é uma pérola. Está jogado aqui no chiqueiro, uma coisa, não. Eu não vou querer, vou rolar por cima, que porra, vou rolar dentro da lama. Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Então, irmão, nós estamos vivendo um tempo que não é apenas a palavra que Deus está nos dando. Deus está nos dando também a capacidade. Deus não está nos dando a unção. Deus está nos oferecendo o favor. Paulo diz: olha, em Deus as promessas dele é sim, em Jesus é amém. Olha só a grande vontade de Deus nos abençoar. Então é preciso eu parar de ser teimoso, eu parar de ser ranzinza, eu parar de duvidar, eu me converter, eu vou me converter, essa palavra. Quando eu me converti, irmão,
Minha vida foi muito difícil. Mas, irmão, vocês não têm ideia não, irmão. Vocês não têm a menor ideia o que foi a minha convenção. Não dá, olha, o meu testemunho de convenção, que a igreja queria muito que eu testemunhasse, eu não estudei, escrevi, dava 1h20. Aí um dia eu estava meditando na palavra, um texto que a pessoa recebe um benefício de Jesus e diz: Senhor, eu vou, não sei para onde contar. Ele disse: não, você não vai para lugar nenhum, você vai lá para os seus, lá para a sua casa, e diga lá, mostre para eles o favor que Deus fez por você. Aí eu entendi que testemunho é ministério. Testemunho é essa conversa que só vê crente contando aí coisa, como agora a gente vê coisa, irmão. Eu vi um testemunho essa semana, que misericórdia. No ministério que eu tomo de conta, a pessoa não conta aquilo não, porque eu já dirigi igreja com testemunho parecido com aquilo, e eu não aceitei não, porque desconsidera o que a palavra diz. A palavra deixa bem claro naquela parábola que Jesus disse que o cara morre e ele passa momentos lá sofrendo, e ele tinha vontade, a vontade dele não era nem que ele escapasse do fogo do inferno. O que ele queria era vir anunciar para a família. Pode não, existe um abismo. Quem está lá, quem vem para cá não volta mais não, porque lá tem quem pregue para isso. Aí todo mundo que morre, eu morri, fui lá no inferno. Jesus: não, aqui nesse lugar não, vou trazer. Aí traz aí com essa conversa. Não considera nem o que a Bíblia diz, irmão. E a igreja: oh glória, glória de onde, gente? Misericórdia. Misericórdia. Deus vai desfazer o que ele disse desse jeito? Misericórdia. O homem está ordenado a morrer uma só vez, segue o juízo, aí vai lá embaixo e volta. Eu fui lá e vi o inferno, o capetinha: venha, Jesus. Vai não, ele um dia aceitou Jesus, volte. Isso é uma armadilha de Satanás para enganar aqueles que estão frágeis na fé, irmão. Condenado é condenado, salvo é salvo, não tem outra regra. A Bíblia inteira mostra: condenado é condenado, salvo é salvo. Não existe outra regra não, irmão. Não existe outra regra não. Então ele diz: a candeia do corpo são teus olhos. Se teus olhos forem bons, teu corpo todo terá luz. Se porém os teus olhos forem mal, a pessoa antigamente dizia: fulano olha para aquele, não pode sempre estar quebrando, né? Olho mal, né? A pessoa não dizia, né? Antigamente. Não olhe não, que eu lembro quando eu era criança, minha mãe plantou um canteiro de cebola, um balcão, daquela cebola d'água bem grande, e era bonita. Aí mãe pegou um montão de casquinha de ovo e eu dizia: mas para que isso? Ela disse: para tirar o mal olhado. Aí ela tinha uma comadre, aí a comadre veio lá e disse: comadre Dorinha, mas que canteiro bonito, de onde você arranjou essa cebola? Eu disse: eu adquiri. Mas que coisa maravilhosa. Isso era de tardezinha, e mãe aguava o canteiro de tardezinha. De manhã, quando mãe chegou para aguar, a cebola estava toda arriada, toda murcha. Antigamente os antigos diziam esse tal do mal olhado. Mas aqui não se trata desse olho não. Se porém os teus olhos forem mal, olho mal é não olhar porque a palavra diz, está falando do valor. Não estou dando atenção ao que Deus está me dizendo. Isso para mim é a conversa de crente, é conversa de igreja, é conversa de pastor. Entendeu? Esse é o olho mau. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Olha o que as trevas faz. A desarmonia que a treva é capaz de fazer, principalmente quando se confronta com a luz. Observe quem é dos seus familiares que é treva.
Como é difícil, como discorda, como é difícil de compreensão, por causa da treva. Tem um corpo tenebroso. Olha, irmão, o pecado de Adão, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, veio pela desobediência dele e afetou toda a humanidade. Paulo diz que toda pessoa que não recebe o dom gratuito da graça em Jesus Cristo para viver a vida reinando nele, está sob o domínio das trevas, está sob o domínio do inimigo. Eu não acredito não. É isso os critérios de Deus em relação ao homem e Deus. Se não acredita, não tem problema não. Tem problema nenhum. Você pode até ver melhor do que eu nesses dias, ter tudo melhor do que eu, não tem problema nenhum. Porém, chegará o dia do julgamento. Aquela parábola do rico e do pobre Lázaro, isso é uma demonstração extraordinária, irmão. O cara desfrutou de tudo, era um perdido. O mendigo rei lá, sei de Abraão, do bom e do melhor. Meu amigo, você desfrutou do que tinha lá na terra de bom. Ele não teve nada que você teve, mas agora ele tem aqui. Olha aí, olha o critério. Não dá para duvidar não, velho. Não dá para brincar não. Porém, se teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Sabe, irmão, uma das coisas que o ser humano sabe fazer muito bem é persuadir. Ele persuade a si mesmo. Ele formaliza na cabeça, no pensamento, aquela ideia, e ali se firma sobre aquilo, e acha que está certo, e não tem quem. É por isso que precisa do Espírito Santo. Tem que orar pedindo ao Espírito Santo para iluminar, para trazer luz. Portanto, grandes serão tais trevas. Grande. Olha, irmãos, se observe a boca da noite num lugar escuro. Vai à tardinha, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Tem período do ano que é aquela história que se dizia antigamente: taca o dedo no olho e você não sabe quem foi, tão escuro que fica. As trevas só faz crescer, não diminui não. Agora Paulo explica e diz: no momento que você recebe o dom gratuito da vida, o favor de Jesus Cristo, pela obediência, não é para aceitar e ficar sendo rebelde não, irmão. Ficar sendo rebelde não, desobediente não. Recebe o dom gratuito da vida, a graça, pela obediência. Crente desobediente, irmão, é um perigo. A pessoa é boa, irmão, a pessoa é tranquila, a pessoa faz favor, a pessoa não tem o que se dizer, mas não se trata de um critério entre pessoas, se trata de critério entre um pecador e um Deus santo que diz: santificai-vos, porque senão verá a face do Senhor. Aleluia, é maravilhoso. Não deixe seu semblante arrear não, irmão. Alegre-se. Alegre-se. É para santificar, é para me reservar mais, então eu vou fazer. Isso é seu, tá bom. Você sabe que a santidade não lhe tira direito, que a santidade, você se reservar para o Senhor, não impede de você ser alegre, ser animado. Não impede nada não, irmão. Tranquilo, graças a Deus. Então, meus amados, à luz do nosso olhar, nessa perspectiva do que Deus, olha, eu já passei muito processo de enfermidade.
estou piorando, vou piorando. Mas você sabe qual é a minha cantoria? Pelas feridas de Jesus eu fui curado. Pelas feridas de Jesus eu fui curado. Pelas feridas de Jesus eu fui curado. Pelas feridas. E uma hora, aleluia, uma hora se cumpre em mim. Uma hora a enfermidade, o capeta, o cão, o que trouxe, o que foi, eu não sei. É por isso que de repente, pastor, já ficou bom. Pelas feridas de Jesus foi curado. Pelas feridas. Olha, como eu acordo muito cedo, e às vezes a gente está com o corpo cansado, enfadado, nem dormiu bem naquela noite. E às vezes, eu não sei vocês, mas a minha mente às vezes vem mentalidades, vem pensamentos. E tem pensamento, irmão, que agruda no quengo da gente, na mente da gente, só faltando sair. Qual é a minha função? Paulo diz que eu tenho que pensar em coisas boas, coisas honestas, coisas justas. Eu tenho que mudar o meu pensamento. Meu pensamento não pode dominar em mim. Por quê? Porque Paulo afirma que Cristo guarda a nossa mente. E como é que Cristo guarda a minha mente? Quando eu preciso para ele guardar. Então vem um pensamento: Jesus, eu não quero esse pensamento para mim, me ajude. Aí eu faço louvores, eu faço oração, aí eu vou pensando em versículo da Bíblia, eu vou partindo com o meu olhar para o lado da luz. Aí acabou os pensamentos. Mas quando a treva, irmão, tem um sonho. Eu já atendi tanta gente, irmão, de relacionamento de casal, porque teve um sonho. Por exemplo, sonhei que meu marido, aí o diabo é bem safado, bota logo para um namoro com uma pessoa que a pessoa não gosta, sendo outro até que dava para desculpar, mas com fulano, aquela, aí lá vai. É o que a treva faz, irmão. Um sonho não tem nem cabimento. Aleluia. Vai só tomando conta, vai aumentando as trevas. E assim, irmão, a gente faz transferência. Tiago diz: transfira a sua alegria em pranto, porque tem hora que nem é momento de alegria, não é de prantear diante de Deus. E tem hora que ele diz: transfira o seu pranto em alegria, o seu choro em alegria. É nós que fazemos essa mudança, irmão. Cristo guarda a minha mente, Ele esconde o meu pensamento quando eu coloco na mão dEle. Cuide do meu pensamento. Mas rapaz, esse sonho, esse pensamento, aí não desliga. Tem que desligar. Amém? Amém. Luz para o seu corpo. Saída de toda treva. Lentes espirituais para os seus olhos espirituais. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.